Que prazer, que privilégio podermos estar juntos mais uma vez, né? Mais um dia que esse Senhor nos concede. E nós assim louvamos e engrandecemos esse nome que está acima de todo nome. Jesus Cristo, o amado das nossas almas, o justo. Né? E esse é o grande privilégio que Ele nos concede, podermos interagir aqui, não é, conosco e nesse momento tão precioso. Desde já nós queremos abençoar a sua vida, queremos abençoar a sua casa, queremos abençoar o ambiente do seu trabalho, queremos abençoar o seu dia, queremos abençoar a sua vida emocional e espiritual nesse dia, para você experimentar qual seja a boa, a agradável, a perfeita vontade do Senhor para a sua vida, né? E o pastor Rogerinho já está aqui. Sim, senhor. Bom dia. Bom dia. Pastor Guerra também. Aqui está, ele está aqui, eu aqui. Eis-me aqui, né? Eis-me aqui. Aleluia. E juntos nós louvamos o Senhor, né? Por esse privilégio. Pastor Guerra, vamos lá conversar um pouquinho. Amém. Nós queremos aqui hoje, porque no programa anterior a gente falou sobre a questão da dor, né, humana. É verdade. A gente queria hoje trabalhar mais em cima disso, explorar assim mais a dor na questão emocional e tudo. Então nós vamos trabalhar em cima de um texto que a gente já trabalhou, que é Gênesis 3, de 9 a 11 e 19, que fala assim: chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe, onde estás? E ele disse, ouvi a tua voz soar no jardim e temi porque estava nu e escondi-me. E Deus disse, quem te mostrou que estava nu? Comeste tu da árvore que te ordenei que não comesses? E lá no 19 fala assim, no suor do teu rosto comerás o teu pão até que te tornes a terra, porque dela foste tomada, porquanto és pó e em pó te tornarás. Então nós temos aqui, a partir desse momento, o homem conheceu a dor física, não é? E também a questão na área espiritual, que era a presença de Deus ali, que caminhava com o homem ali no jardim do Éden e tudo. E de repente o homem pecou e ali originou um pecado no Éden. A dor humana não fazia parte do plano original de Deus. Mas quando o homem escolheu desobedecê-lo, imediatamente ele passou a experimentar a morte espiritual, que é a separação dele de Deus. E essa separação trouxe uma consequência, a existência das dores para a humanidade. O Senhor, Ele colocou sobre o homem, né, a questão do pecado. Então foi imputado sobre o homem o pecado. Nós saímos da raiz de Adão e aí nós herdamos essa dor. Agora hoje nós queríamos colocar aqui uma questão da dor também como bênção na vida. Muitas vezes as pessoas olham a dor assim e não olham essa dor como bênção, né? Vamos supor que você quebrasse um osso na perna e saísse andando aí com o osso quebrado e não sentisse dor, né? Uma vez eu quebrei o pé e o osso do meu pé, ele trincou. E eu só fiquei, né, senti que ele tinha trincado quando eu pisei e senti a dor. Então essa dor foi bênção, porque eu fui ao médico, ele tirou uma chapa e viu que realmente o osso estava trincado, e aí engessou o meu pé, e aí, né, daí 30 dias eu estava tranquilo. Então essa dor que é bênção. Então nós temos que ver também a dor como bênção de Deus na nossa vida, né? Ela veio através do pecado, sim, o homem recebeu a dor, mas também ela tem o lado da bênção dela, que é nos alertar que nós estamos, né, com aquela coisa, aquele incômodo ali no corpo. E a dor mostra, nesse lugar aqui, você tem que tratar porque está havendo um problema nessa situação da sua vida aí. Então hoje nós vamos colocar isso e nós queremos colocar aqui o tópico também, que é a primeira delas foi a dor emocional causada pela separação e perda, originando o medo. Não é? Então ele já teve esse medo. Quando Deus o procurou, ele estava escondido, né? Aí já vem o medo dessa dor emocional. Até onde a dor emocional nos amedronta. E como que essa dor também pode ser bênção na nossa vida. Amém? Então nós deixamos aqui. É bom lembrar que nós tivemos então um programa abordando sobre essa questão da dor, né? Tivemos aqui a participação do Dr. Gustavo,
que é da Clínica da Dor aqui de Belo Horizonte, né, do hospital universitário, ou seja, o Hospital das Clínicas da Universidade Federal. Então, nós estamos caminhando aí nesse processo de um trabalho parceiro, onde nós podemos entrar com essa perspectiva da fé, não é? Ou seja, espiritual, e o Hospital das Clínicas, então, aquilo pelo qual eles fazem muito bem, que é a parte, então, médica, a parte física, não é? Então, a gente quer ser esse canal de bênção na vida dessas pessoas e, obviamente, que nós queremos levar a palavra de esperança, a palavra de vida, que é a palavra do Senhor, que são as Escrituras Sagradas, e essas pessoas poderem ver, não é, e experimentar esse Jesus que cura, esse Jesus que sara, esse Jesus que liberta dentro desse processo todo, não é? Então, para nós foi assim uma experiência muito boa, né? E muitas pessoas ficaram comentando a respeito da programação e o quanto que a programação assim foi edificante, onde a gente pôde trazer assim uma separação e ao mesmo tempo essa perspectiva intrínseca do corpo, da alma e do espírito, né? Então nós já queremos colocar à disposição de vocês os nossos canais de comunicação através do nosso telefone, né, ao vivo, que é o 3253-3320. Você pode ligar para ele e então vai ser atendido pela nossa produção e repassado aqui para o estúdio. Ou então pelo nosso atendimento eletrônico, que é o 3209-3301, que é o nosso CAT, e ali você faz a opção número 1, para que então você deixe gravado a sua mensagem, ou mesmo sua pergunta, né, dentro dessa temática que nós estamos abordando. Ou através do 84029756, que é o nosso WhatsApp. E eu sempre gosto de reenfatizar e lembrar, porque mesmo assim ainda tem pessoas que querem, né, conversar. Nós estamos ao vivo, então não dá para conversar pelo WhatsApp, apenas você participa. Se você quer se identificar, ótimo, né, de onde você está enviando a sua mensagem, e aí então nós vamos considerá-la e falá-la aqui ao vivo, né? Não tem como a gente interagir, ou mesmo evite encaminhar mensagens gravadas, porque não dá para a gente ouvir aqui também no ao vivo, né? Então, essa é a forma de você poder participar, pelo menos dentro do programa Clínica da Alma, através do seu WhatsApp, né? E assim poder interagir conosco, tá joia? Pastor Rogerinho, vamos lá? Sim, você tocou numa questão muito interessante, Rogério, que nessa parceria, né, que está sendo estabelecida, na questão de levar a essas pessoas que têm uma dor física ou que estão sob uma influência de uma enfermidade que causa dor, uma palavra de esperança, de fé e principalmente uma visão de um Deus que cura. E aí eu quero lembrar dois textos extremamente importantes da Palavra de Deus para nós conectarmos isso. Primeiro nós vimos, através do texto que o Guerra leu em Gênesis capítulo 3, que através da decisão e da escolha de Adão em desobedecer a Deus, o homem então passou a ter a dor, tanto a dor emocional, quanto a dor espiritual da separação de Deus, a morte espiritual, como a dor também física, que nós falamos ontem e focamos bem nessa questão da dor, principalmente a dor física. Então, isso foi uma consequência do pecado, consequência da separação do homem de Deus. Agora, Paulo, quando ele fala a respeito do Senhor Jesus, e ele faz uma comparação entre o Senhor Jesus e o Adão, e coloca o Senhor Jesus como o segundo Adão. Então, essa função, né, restauradora do Senhor Jesus através da sua encarnação para restabelecer todas as coisas como elas eram no princípio antes do pecado. Isto é, assim como o pecado e as consequências do pecado vieram para toda a raça humana através de Adão, então o perdão, a remissão dos pecados e todo o benefício de ser conectado de novo a Deus e de ter essa relação e comunicação com Deus restaurada vem através da pessoa de Jesus. Agora, esse é um texto onde o Senhor Jesus vem para restaurar aquilo que foi quebrado. O segundo Adão
trazendo e restaurando tudo aquilo que o primeiro Adão perdeu. Aí nós temos um texto muito lindo do profeta Isaías, que é Isaías 53, quando ele coloca o Senhor Jesus exatamente como essa pessoa, agindo de uma forma direta na questão da dor humana. E não somente na dor humana no sentido físico, mas também na dor no sentido da dor da alma e da dor espiritual. Ele foi rejeitado entre os homens. Ele foi homem de dores. E o texto é muito lindo e claro quando diz homem de dores, o mais rejeitado entre os homens. Então, ali deixa muito claro que Jesus, através das suas pisaduras, né, e levando sobre ele todas as nossas dores e as nossas enfermidades, então o castigo que nos traz a paz estava sendo colocado sobre ele. Nessa profecia de Isaías, nós vemos claramente que assim como a dor veio para a vida ou para a humanidade através de Adão e do seu ato de desobediência, nós podemos ser livres de toda a dor através da remissão de toda a culpa e da obediência através de Cristo Jesus. Por suas pisaduras, nós somos sarados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Então, isso é extremamente gratificante. Isso é uma palavra que realmente traz uma revelação muito além. Então, eu não vou sentir dor? Podemos sentir dor, mas independente de sentir ou não dor, nós temos um Deus que pode nos tirar da dor e de toda espécie de dor, né? Há algumas coisas, e a gente tem de vez em quando recebido perguntas a respeito nesse sentido, né? Por que tais circunstâncias acontecem? Mas em cada uma delas Deus tem um propósito. E em muitos momentos nós não sabemos como que nós vamos glorificar a Deus, mas em todas as circunstâncias nós podemos glorificar a Deus, né? Então, agora eu quero voltar, Guerra, ao comentário que você fez na questão da dor como uma bênção. Sim. Na realidade, a dor não é uma enfermidade. A dor, ela é um sintoma. Ela é um sinal claro de que tem alguma coisa que não está correta, que tem alguma ferida ou que tem alguma coisa que está doentia. E isso acontece tanto na nossa alma quanto no nosso corpo. Então, as dores da nossa alma, elas são uma indicação clara de que há situações de feridas, de traumas não resolvidos nas nossas emoções, assim como a dor no físico. Então, a dor, ela é um sinal claro, um alerta de que tem um problema alguma coisa errada. Tem um problema para ser reparado. Então, nesse aspecto, a dor é extremamente benéfica. É como se fosse um sinal, a sirene, né? O sinal de alerta. Pi, 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 tem algo errado, tem algo errado, tem algo errado, tem algo errado. Deixa eu falar uma coisa aqui. Talvez algumas pessoas estão nos assistindo e estão dizendo assim, que é isso, pastor? Dor benéfica? Estou aqui apanhando de tudo que é lado, estamos dizendo que é bom passar por dor, não estamos dizendo que é bom passar pela dor, mas nós estamos dizendo que a dor é um sinal, uma sinalização, como se fosse um carro. Como é que você vai saber que o carro está com algum problema? Às vezes a luz do painel vai acender, não é? De alguma área, ainda mais esses carros hoje em dia, cada vez mais a parte da computação, ou seja, computadores de bordo estão instalados nos carros. Então, todo o desempenho do carro você vê pelo painel. Então, apareceu uma luz vermelha, opa, tem algum problema. A luz amarela, enfim, é um sinal de que você precisa dar uma parada, dar uma investigada para saber, opa, o que está acontecendo. Né? No nosso corpo é um carro, ele funciona como uma engrenagem divinamente criada, é óbvio, mas nós só sabemos que tem algum problema quando
começa a vir a luzinha. E como é que a luzinha se expressa em nós? Através da dor, né? E a gente começa a sentir e começa a perceber que precisa reparar, precisa ver, tem que ir no mecânico, né, que cuida do corpo humano, que são os médicos, para poder checar isso. Rogério, Deus é tão tremendo que a questão da dor, né? Se você tem uma dor de cabeça, você toma analgésico. Se você tem uma inflamação, você vai tomar um anti-inflamatório. Você vê, até nisso aí Deus foi tremendo, porque vamos supor que você tem uma dor de cabeça, você toma um anti-inflamatório. Isso. Né? Não, é analgésico, é para aliviar. Então, até nisso aí Deus foi tremendo, né? Colocar as formas de dor. Pois é, e aí tem uma coisa interessante. Você tem uma dor de cabeça, toma um analgésico. O analgésico vai minimizar a dor. Sim. Mas qual é a causa da dor de cabeça? Então, tem várias causas. E aí é importante que, se você está tendo dor de cabeça constante, aí é que está o aspecto benéfico da dor. Verdade. Você precisa, então, procurar e pesquisar para identificar o que é que não está funcionando adequadamente no meu corpo, que está gerando em mim essa dor de cabeça. Pode ser estômago, pode ser fígado, pode ser vista, pode ser cansaço, pode ser falta de não dormir bem à noite, né? Pode ser excesso de comida. Pode. Pode ser excesso, pode ser uma ressaca brava também. Pode. Não é? Então, tem essas Pode acordar mal também, né? Tem uns que acordam mal, né? Pode ser uma influência demoníaca? Pode. Então, a dor é esse alerta. E quando você estava falando nessa questão do alerta, né, e do carro, eu pensei no seguinte, já aconteceu inclusive isso comigo. O carro estava funcionando normalmente e de repente eu liguei e ele não funcionou mais. A bateria simplesmente não deu nenhum sinal e simplesmente acabou. Acabou. Aí foi dor de bateria, não, né? Rapaz, eu tive que trocar a bateria. Gente, vamos junto então. Pode ser bateria? Pode. Né? Então, há determinadas coisas no nosso corpo que, quando nós não observamos ou ele não sinaliza, ele chega em um determinado momento que ele simplesmente para. Com certeza. E aí, por isso que tantas pessoas acabam morrendo, por exemplo, no infarto. Às vezes não percebe que tem um problema. Sim. E aí, ou vai deixando sem dar atenção e de repente tem um infarto fulminante e acaba morrendo. Por quê? Porque aquilo não foi sinalizado antes. Agora, se a pessoa tem uma sinalização de uma dor e ela vai e procura e se cuida, provavelmente ela não vai morrer com aquela dor, porque ela vai cuidar. A dor, nesse caso, ela é preventiva. Então, é uma coisa muito interessante. Rogerinho, só um minutinho, segurei. Só nós citarmos algumas participações, senão não vai dar aqui, porque o telefone treme aqui direto. Nós temos aqui a participação da Nádia, aqui de Belo Horizonte, ela diz assim, ó: bom dia, pastores amados, vocês são bênção em minha vida. Antes eu falava que não seria feliz se não fosse mãe, mas hoje, com as dores que tive, com morte dos meus pais e abortos, sei que foi bênção em minha vida, porque cresci em Deus e me aproximei do que realmente importa, que é o Senhor Jesus. As dores, entre aspas, ela colocou, vêm para o bem também. Deus é bom em todo o tempo. Nádia, é isso mesmo, Nádia. Obrigado pela sua participação. Temos uma outra participação aqui. Pastores, eu peço oração por mim, meus filhos, e também quero dizer que é nosso privilégio de poder assistir a Clínica da Alma. Tem sido bênção para mim. Meu nome é Miriam, eu sou lá de Bom Conselho, né, de Pernambuco, cidade de Bom Conselho. Olha aí, quem nasce em Bom Conselho é o quê, hein? Manda para nós aqui. Bom conselheiro. Manda para a gente aqui saber quem nasce em Bom Conselho é o quê? Bom conselheiro. Bom conselheiro, verdade. Olha aí que bênção, né? Ok, nós temos uma outra participação aqui. Opa, aqui deu certo. Eu sou Ricardo, sou do Corpo de Bombeiros de Friburgo e minha esposa é Suelene. Pedimos oração para as nossas vidas, a nossa parentela, e que a paz de Cristo esteja com vocês. Nós vamos orar, viu, querido? No final do programa nós vamos orar e você receba aí pela fé
essa oração para que verdadeiramente o Senhor possa fazer a obra que Ele já, na realidade, já está fazendo. E muitas vezes nós é que não percebemos. Achamos que não está acontecendo nada no mundo espiritual, né? Mas nós sabemos que o Senhor já está agindo e de uma forma sobrenatural. Nós é que muitas vezes não estamos sensíveis o suficientes para poder saber e ver o que Deus está fazendo, né? Ok, temos aqui uma outra participação que não tem nada a ver com a gente. Ok, aqui temos uma outra participação. Bom dia, ora por mim, estou desempregado, moro em Goiás. Nós vamos orar, viu, por você, não sabemos o seu nome, mas o senhor sabe, né? Então, na realidade, ele conhece exatamente. Meu nome é Irlan, eu sou de Castanhal, no Pará. Ontem eu sofri um acidente de moto. Por favor, orem por mim. Vamos orar sim, queridos. Vamos citar o seu nome e colocar diante do Senhor para que você seja plenamente restaurado, né? Uma pergunta aqui do DDD 27, é Vitória, eu acho, região. Existe maldição hereditária? Por exemplo, poder de inveja, poder de pragas. Todas essas situações muitas vezes causam em mim dor na alma, tenho pesadelos, meu coração chora. É uma pergunta e você já está sabendo pela sua colocação que isso acontece, está acontecendo com você, né? Nós podemos falar em 1 minuto e meio sobre isso? Sobre maldições? É. Bem, antes de falar sobre maldições, eu queria indicar para essa pessoa que nós fizemos uma semana inteira há um tempo atrás, abordando a questão da maldição, né? Então, existe consequências do pecado? Existe, nós estamos falando de uma hoje, né, que é a dor. É uma consequência do pecado. E a maldição são consequências da desobediência, consequências do pecado. Então, se existe o pecado, vai existir as consequências do pecado. Então, agora, para ir mais fundo nisso, dê uma olhadinha no site Rede Super, programa De Tudo Um Pouco, quadro Clínica da Alma. Você vai ter uma sequência de mais ou menos seis programas falando sobre esse assunto especificamente, e eu tenho certeza que você vai ser, as coisas vão ficar bem claras para você, tá? Agora, voltando, Guerra, na questão que o Rogério pediu para segurar, assim como a dor, tem a questão do medo. Isso, hein? Né? Que é uma das coisas que Adão sentiu logo de imediato com a separação. O medo, a primeira ideia que a gente tem é que o medo é ruim. Mas o medo também tem essa característica benéfica. Porque o medo, ele nos impede de fazer determinadas coisas que vão nos causar dano ou nos fazer mal. Esse medo aí é o racional. Exatamente. É o medo racional. O medo racional. Que ele nos impede de fazer besteira demais. Foi um dispositivo esse que Deus colocou dentro de nós, né? Sim. Esse dispositivo de moral, não é? Ou seja, de certo e de errado. Mesmo aquelas pessoas que não conhecem o Senhor ou nunca tomaram uma decisão pelo Senhor Jesus, elas tem pessoas que têm isso bem aguçado, esse senso de certo, de errado, de moral, de amoral, ou seja, não é? Então, isso é algo que Deus colocou dentro da pessoa. E aí, se tem ainda o Espírito Santo, é óbvio que tudo é diferente. Melhor ainda, né? E o medo, por exemplo, eu não vou pegar, sem mais, sem menos, e atravessar uma das avenidas que a gente tem aqui em Belo Horizonte, a Cristiano Machado, sem olhar se vem carro ou não, uma hora dessa. Não é? Não, então... não pode, né? Aliás, nem na passarela dá para passar de olho fechado, senão você erra lá embaixo. Verdade. Então, isso, por que eu não faço isso? Porque tenho medo. Com certeza. Não é? Eu sei que seria imprudência. Agora, por que é imprudência? Porque algo ruim pode acontecer. Os carros podem parar? Sim. Mas e se um carro não parar? Né? Os motoristas podem me ver? Sim. Mas e se um motorista não me ver? Então, essas questões... Motoqueiro, por exemplo. Então, a gente precisa entender que isso são sinais
e alertas para que nós venhamos realmente procurar ajuda ou não fazer aquilo que a gente já sabe que poderá nos prejudicar. Temos a participação aqui dos nossos telespectadores assíduos, né? Que é o pastor Edson, lá de Paranaguá, né? E ele coloca que é algo que realmente é importante. Diz assim, pastor Rogério, quando perdemos o Éden, perdemos quase tudo, não é mesmo? Mas hoje temos Jesus, que foi essa ponte, não é? Que é o alívio. E creio que a dor e dores do dia a dia diminuirão quando cravamos tudo na cruz com Cristo. Sim, porque Ele levou sobre si todas essas dores, não é? É um ato de fé, literalmente. Sim, é fé, não é? Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas dores, exatamente. Não é? Obrigado, pastor Edson, isso é real. Inclusive, isso complementa uma pergunta que é feita aqui. A pessoa não se identifica, só disse que é o DDD 43, deve ser lá no estado do Paraná. Diz assim, mas não está escrito que já fomos curados, então por que as pessoas ficam doentes? Não é? Ou seja, fomos curados em Cristo Jesus, mas sim, nós somos curados do principal enfermidade, que é, ou seja, a condenação que o pecado nos traz. Não é? Então, essa cura, ela foi, né, expressa através de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Então, a cura de nós irmos para o inferno, a cura de nós vivemos uma separação eterna de Deus. O plano de salvação, né? Isso foi curado, verdadeiramente. Sim. Agora... Isso foi imediato, né? Foi, assim, no momento que eu disse, Senhor, eu te recebo como meu Senhor, meu único suficiente Salvador, imediatamente, diz a palavra de Deus, que nós somos transpostos do reino, ou seja, das trevas e trazidos para o reino do Filho do seu amor, né, que é Jesus Cristo. Então, isso é automático, assim como aconteceu com o ladrão que estava ao lado, crucificado junto com Jesus, e disse, hoje estarás comigo no paraíso. Então, foi o quê? Instantâneo. Agora, as nossas dores do físico, isso nós vivemos no mundo, né? Nós vivemos aqui, a nossa alma ela é um processo de salvação e de cura, é constante. As pessoas sempre usam esse texto, muitas vezes, para dizer, olha, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram e tudo se fez novo. Claro, automaticamente, assim, saímos de um reino, fomos transpostos para o outro reino, mas as minhas emoções, ou seja, todo esse processo é um processo, né? Uma cura constante. Cada vez que eu me aproximo mais do Senhor, me torno semelhante a Ele, mais então o velho homem está sendo abandonado, não é mesmo? Com certeza. E então a gente começa a experimentar essa graça, ou seja, podemos dizer assim que a nossa alma ela vai sendo salva. Não é essa palavra, mas assim, é dia a dia, nós vamos sendo transformados, né, à imagem e semelhança do Senhor, ou seja, pela aplicação das Escrituras em nossa vida. Quanto mais nós vivemos as Escrituras, quanto mais nós nos enchemos de Jesus e do Espírito Santo, tanto mais o velho homem vai deixando de existir para que verdadeiramente, então... Romanos 1,17, Paulo fala que de fé em fé nós vamos caminhando. Isso, Romanos 1,17. Fé em fé, de glória em glória. E tem uma coisa interessante, Rogério, com relação a essa questão da morte física. A palavra de Deus também diz que o último a ser vencido é a morte. Então, nós ainda vivemos num processo onde estamos nesse corpo, e esse corpo, ele caminha num processo de deteriorização junto com esse mundo em que estamos nele, que é o mundo onde está o pecado. Então, assim como o mundo caminha, né, para um processo de deteriorização, o nosso corpo físico, que nos conecta com esse mundo, também caminha nesse mesmo sentido. Até chegar o momento onde nós teremos um outro corpo. Exato. Aí sim, acabou. Aí não haverá mais dores, não haverá mais choro, não haverá mais pranto, não haverá mais enfermidade. Amém. Então, mas nós ainda estamos nesse corpo físico, conectado com esse mundo físico e natural, e que está ainda debaixo da influência do maligno. Então, é um caminhar que nós vamos alcançar para a glória de Deus. Temos uma outra participação aqui
da cidade de Tucuruí, no Pará. Não é? Essas cidades a gente não conhece, mas quem sabe um dia Deus vai nos dar essa oportunidade de podermos realizar a clínica da alma nessas cidades, nesses lugares, principalmente no norte, no nordeste, onde Deus nos mandar, não é? Então, aqui é a mensagem do Francisco, né, de Tucuruí, diz assim, eu sou da igreja tal, não quero mencionar, estou lutando contra um gigante, contra a epilepsia. Eu sofro há 5 anos com esse mal, não consigo me libertar. Faço de tudo para me libertar desse mal. O que eu posso fazer para que eu me liberte dessa enfermidade? Estou assistindo agora o programa, não é? Eu tomo muitos remédios por dia. Por favor, me ajude a vencer esse gigante, não é? Então, e aí, o que a gente pode falar para o Francisco de Tucuruí? Essa situação, Rogério, é uma situação muito complexa. Eu, inclusive, trabalhei há pouco tempo com um rapaz com um diagnóstico muito parecido com esse. Então, primeiro é não perder a sua fé e a sua expectativa de viver dia a dia no Senhor. É muito interessante porque o Senhor diz na sua palavra que nós devemos orar a Ele pedindo o pão nosso, dai-nos o pão nosso de cada dia. E o Senhor realmente nos supre a cada dia. Quando Ele fala dai-nos o pão nosso de cada dia, significa dar-nos o suprimento para cada dia. E esse suprimento para cada dia pode ser, inclusive, a saúde física para nós vivermos a cada dia até que chegue o dia do Senhor nos tirar. Então, essa é uma dos exercícios que nós devemos fazer com o Senhor. Então, continue fazendo os tratamentos médicos, procurando os diagnósticos corretos, tomando a medicação que deve ser tomada. Não deixe de tomar, né? Não deixe de tomar. Mas se permita desenvolver todos os dias gratidão por essa oportunidade, lançando fora toda a sua ansiedade, porque a ansiedade ela acaba te afetando emocionalmente. Então, fazendo com que você possa realmente viver e desfrutar dia após dia do suprimento do Senhor e da saúde que o Senhor te dá para aquele dia. Verdade. Né? Então, essa é a melhor orientação que eu posso te dar. Verdade. Nós temos a participação ao vivo da Maria de Fátima, aqui de Ribeirão das Neves, né, em Minas Gerais. Bom dia. Aliás, boa tarde já, né? Boa tarde, Maria de Fátima. Boa tarde. Tudo bem, minha irmã? Tudo bem, graças a Deus. Ah, que bom. Pois não? Eu queria falar e tirar uma dúvida, porque segunda-feira eu saí para trabalhar às 5 da manhã, pedi para minha filha levantar e fechar a porta, porque estava ficando ela só e a minha netinha. Aí ela disse para mim à noite, quando eu cheguei, que ela levantou, fechou a porta, apagou as luzes e deitou. Aí diz ela que deu uma esfregada assim no olho, assim, e diz ela que viu um homem em pé em cima da cama dela, de chapéu, uma coisa muito estranha. Aí diz ela que não sentiu medo na hora, mas quando ela virou de novo, ela deitou de novo, é que ela virou, ela já não viu mais. Mas só que ela eu fiquei preocupada e ela também. A gente não sabe por quê, porque a gente é na igreja da quadrangular, né? Então, assim, eu não sei por que apareceu isso, ou se é coisa da mente dela, ou se realmente aparece essas coisas. Que idade ela tem? Ela tem 21. E é a primeira vez que ela tem essa experiência? É a primeira vez que ela viu isso. Certo. Ok, nós precisaríamos assim ter mais informações, né, a respeito dela, sobre isso, sobre o histórico dela, sobre desde a concepção dela. Mas nós vamos responder para você pela TV, caiu a ligação, não é? Então assim, Maria de Fátima, nós vamos responder para você então aqui pelo vídeo. E como você é aqui de Ribeirão das Neves, é perto da gente, nós sugeriríamos que ela pudesse nos procurar aqui na Clínica da Alma, não é? Aqui na Rua Manuel Macedo, 1324, atrás do Hospital Belo Horizonte, não é? E vir aqui para que ela possa preencher essa ficha de aconselhamento. E quando nós falamos assim, ficha de aconselhamento, a pessoa acha que é só conselho que nós vamos dar, e não é isso. Né? Nós chamamos assim, pode ser um questionário, seja lá o nome que for.
Mas ali são, então, informações muito importantes que contém essa ficha, que são, na realidade, são 8 folhas de frente e verso, são 16 páginas, muitas perguntas a respeito dos avós, dos pais, dela, da concepção, a sua vida espiritual, enfim, várias situações. As experiências espirituais, as experiências traumáticas, que vai nos dar, então, assim, um panorama, não é, maior a respeito da história, né, da senhora e da sua filha, para aí a gente poder trazer uma informação mais assim, mais segura, mais concreta, tá bom? Então, um homem de chapéu, você não diz a cor, mas um homem de chapéu preto, e às vezes tem capa ou não, é normalmente a figura do espírito de morte, é o espírito chamado justamente de capa preta, ou é uma figura demoníaca, né? Mas a gente precisa entender o porquê que apareceu, como a senhora falou, já que vocês são numa igreja, né? Em que circunstâncias que isso, por que isso aconteceu, tá bom? Então, nós sugerimos que você possa nos procurar para que a gente possa, então, cuidar dela, ministrar na vida dela, viu? Então, assim, nós sempre reafirmamos isso aqui, que nós não trabalhamos só com os membros da Igreja Batista da Lagoinha, nós trabalhamos com qualquer pessoa que queira ajuda e nos procure e a gente vai ajudar. Independente se faz parte da igreja A, B ou C, ou qualquer outra igreja, ou de não pertence a igreja alguma, você é bem-vindo da mesma forma, tá bom? Nós estamos ali para justamente ajudar as pessoas. Eu quero dar uma palavra aqui também, da mesma forma que eu falei, para a Miriam, que mandou aqui para a gente, ela aqui de Belo Horizonte, diz assim: olha, amados, falando em dor, já faz 3 meses que meu esposo me largou. Eu estou orando todo o tempo, mas estou sentindo muita dor no meu coração. Eu tenho orado, mas a dor continua. O que fazer? Nos procure. Você que é aqui de Belo Horizonte, tá bom? Nos procure lá na Clínica da Alma. Nós estamos de segunda-feira, né, até sexta-feira, sempre das 9 até as 18 horas, né? E ali nós estamos para você chegar e ir até a recepção. Olha, eu vim preencher aqui essa ficha de aconselhamento. Depois nós vamos entrar em contato com você, então agendando um horário que melhor convém a você, quer seja de manhã, tarde ou à noite. Nós temos atendimentos à noite também, de segunda até a sexta-feira, tá bom? Deixa eu falar para você a respeito da nossa escola de restauração. E a nossa escola de restauração, a nova turma, vai iniciar já agora no mês de outubro, a partir do dia 5 de outubro, a nossa escola de restauração ela vai ter início, né? Já estamos concluindo essa turma e é a última turma de 2015, né? Não é a última turma da escola de restauração não, mas é de 2015. Então, essa escola termina início de dezembro, bem na primeira semana de dezembro, são 2 meses. Então, você entre em contato conosco, encaminhe, né, um e-mail para a gente, para que você possa participar, e são aulas 2 vezes por semana, sempre na segunda e na terça, a partir das 19h30. Então, as inscrições já estão abertas e tem sido uma bênção. Deus tem usado a escola como uma excelente ferramenta para gerar restauração, cura e ao mesmo tempo, não é, vocacionar, né, preparar pessoas vocacionadas para essa área tão importante na sua vida, ok? Lembrando sempre também você do nosso culto, né? O culto Clínica da Alma, que acontece todas as quintas-feiras, né? Às 20 horas ali na Cristiano Machado, 1685, né? Bem centralizado, bem localizado, né? Então tem sido uma bênção os nossos cultos, e o Senhor tem dado muita graça, tem se manifestado ali de uma forma tão tremenda na vida de tantas pessoas, né? Então para nós é um motivo assim de alegria. E para encerrar aqui os comerciais, né? Eu quero falar da nossa viagem para Israel. Eu pedi para o pastor Rogerinho falar um pouquinho da viagem para Israel para nós. Essa é uma caravana que nós estamos organizando no princípio de fevereiro. Então nós saímos no dia 2 de fevereiro e retornamos no dia 11 de fevereiro. Vai pegar exatamente a semana do carnaval, o período de carnaval. E essa vai ser uma caravana específica para Israel e com um diferencial muito interessante. Então, primeiro que nós vamos com um foco em cura, porque esse é o nosso chamado,
Então, ministrando cura para as nações a partir de Israel e também ministrando cura e recebendo cura nas nossas vidas em lugares que estão estabelecidos por Deus como lugares especiais. Então, lugares como, por exemplo, o Jardim do Túmulo, onde há, né, toda uma evidência de que ali foi o lugar onde Jesus foi sepultado, mas onde ele apareceu depois de ter ressuscitado pela primeira vez. Então vamos ter um tempo especial de ministração de cura, de vida, ministrando vida nova, uma restauração. Então esses lugares que nos conectam a situações específicas, tanto de vida espiritual, quanto emocional, como física. Então vai ser um tempo muito especial e a gente conta com você. Isso, vai ser um tempo precioso. Pastor Guelra. Com certeza, preciosíssimo. A segunda abordagem, que é a dor causada pelo desgaste físico, cansaço do trabalho. Eu queria rapidinho aqui mandar um abraço para a irmã Nazaré, ela tem 95 anos. E ela nos acompanha aqui. É uma mulher assim, de guerra, né? Eu conheço ela há muito tempo, ela já foi ovelha minha. Que bênção. E ela é uma bênção. Eu fiquei sabendo que ela nos assiste aqui. Irmã Nazaré, um abração para você. Deus abençoe, né? Que você continue sendo fortalecida aí. E também a pastora Ivone, da Igreja Quadrangular, que nos assiste também. Um abração para você, Ivone. Deus te abençoe também, em nome de Jesus. Nós temos pouco tempo aqui, mas eu queria colocar aqui a segunda dor causada pelo desgaste físico e o cansaço do trabalho. Olha, essa tem sido uma das principais causas de enfermidade e, consequentemente, de dor no mundo moderno. Verdade. Com certeza. Não é? É muito interessante quando a gente pensa assim, não havia trabalho antes no Éden? Sim, havia trabalho. Por quê? Porque Deus entregou ao homem a autoridade e o governo. Então, ninguém exerce autoridade e tem governo sem trabalho. Exercer governo dá trabalho. Verdade. Não é? Manter as coisas em ordem dá trabalho. Supervisionar tudo. Adão, ele tinha realmente trabalho. Mas a diferença é que ele não cansava, não havia a fadiga e o peso do trabalho. Quando o Senhor diz, e do suor do teu rosto, aí significa que ele, a partir daquele momento, ele teria fadiga, haveria um desgaste por causa da atividade que ele teria que desenvolver. E isso, infelizmente, tem gerado muitas situações de enfermidade, tanto enfermidades no físico quanto enfermidades emocionais. Pessoas, por exemplo, que se dedicam excessivamente ao trabalho e não dão a atenção necessária para o seu próprio corpo, não dão a atenção necessária para a sua esposa ou seu esposo, não dão a atenção necessária e tempo para os seus filhos. Então, esse excesso do trabalho acaba gerando essas enfermidades, tanto emocionais quanto físicas. Uma outra coisa muito interessante, Guerra, associada aí, é a questão da ansiedade. Sim, com certeza. Nós podemos encaixar a questão da ansiedade exatamente nesse processo de dor ou de fadiga por causa do trabalho. A pessoa ela começa a estabelecer cada vez mais alvos, projetos e planos e, de repente, ela acaba sendo presa nos alvos e nos projetos. Verdade. Nós temos aqui a última participação, porque o nosso tempo já voou, não é? Então diz assim, paz do Senhor, sou Carla, eu moro em Luminárias, eu nunca ouvi falar desse lugar, Minas Gerais, né? Sou desviada, minha irmã. Aí foi revelado que a ex do meu marido faz macumba para mim. O que eu devo fazer, não é? Minha irmã, volta para os caminhos do Senhor hoje, não deixa para amanhã não, sabe? Macumba
ela só vai ter autoridade sobre você se houver legalidade na sua vida, não é? Então, assim, vai ter efeito contra a sua vida se houver brechas. Então, você precisa fechar as brechas. E como que você precisa fechar? Se reconcilia com o Senhor hoje. No nome de Jesus, não deixa para amanhã, não. Corre para a igreja, se reconcilia e volta para os caminhos do Senhor. Amém? Eu quero orar rapidamente em 10 segundos sobre a sua vida, porque o nosso tempo é 1 minuto. Eu quero abençoar a sua casa, abençoar a sua vida, que o Senhor contemple o seu coração. Amém. E todas as dores você possa entregá-las, crucificá-las ali na cruz, não é? E receber do Senhor a graça, o favor e a cura, não é? Entendendo que nada acontece nas nossas vidas que fuja ao controle do Pai. Ele tem o controle absoluto sobre todas as coisas. Nós abençoamos o seu dia, abençoamos a sua casa e nos encontramos no nosso próximo programa Clínica da Alma. Rede Super, inspirando você. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.